Boa tarde, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, para cultuar o nosso grande Deus Todo-Poderoso e pedir as bênçãos do Senhor, Deus da glória. Pai amado, Pai querido, nos ilumina nesse momento, Senhor Deus, onde estou aqui clamando pela minha vida, pela nossa vida, pela vida do mundo inteiro, Senhor. Porque todos nós estamos precisando da Tua presença, Senhor. Todos nós temos que ser fortes neste momento, Senhor. E nós somos fortes. Irmãos, vamos lembrar de Elias, o grande profeta, que enfrentou toda aquela crise que todos nós sabemos. Enfrentou os 400 profetas de Baal. E nós vamos ler aqui, rapidamente, 1 Reis, capítulo 17, onde então Elias, o tribista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vejam, tamanho era a intimidade que Elias tinha com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que ele não fala segundo a vontade de Deus, e sim segundo a minha vontade. Então, meus irmãos, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Preste atenção. Fez como a palavra do Senhor. Obediência. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, preste atenção. Olha o poder do nosso Deus. É obviamente que ali quem estava falando era o próprio Deus, dizendo que não haverá chuva, que vai ficar sem água, que vai ficar sem chover para o rei Acabe. Imagina um profeta enfrentando um rei grandioso como o rei Acabe. E que vocês sabem que tempos depois rei Acabe vem a casar com Jezebel e aquela guerra continua. Mas em momento algum, Elias questionou as palavras do Senhor. Vai para Querite. Vai. Ele não perguntou: Senhor, eu vou com quem é que eu vou comer o quê? Quem é que vai me dar de comer? O Deus soberano já disse: já está tudo providenciado, Elias. Vai. E ele foi. Meus irmãos, passado algum tempo, porque naquela região de Sesmaria era muita idolatria. O povo estava idólatra. E o nosso povo, atualmente, em março de 2020, continua idólatra do mesmo jeito. A idolatria permanece, abrangendo a todos que não têm o dever de vigiar e de orar. A vigilância que Deus tanto pede aos cristãos. Então nós vemos muita peste, nós estamos vivendo com peste, nós estamos vivendo num mundo de muita maldição, de muita crueldade. É pai que não respeita filho, é filho que não respeita pai, é mulher que não respeita o marido, é marido que não respeita a mulher. Nós estamos vivendo nesse mundo desencontrado, nós estamos vivendo a verdadeira Sodoma e Gomorra nesse momento. Mas nós estamos, aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles não serão abalados, não serão atingidos. Mas voltando aqui a Elias,
Elias foi alimentado pelos corvos. Ficou depressivo também. Ele entrou na caverna. Mas Deus disse o que, Elias? Elias, saia da caverna, Elias. Elias, com aquela força e com aquela crença em Deus, aquele poder de Deus Todo-Poderoso sobre Elias, a unção do Senhor sobre Elias, ele então vai enfrentar os profetas de Baal. Porque naquela época, a idolatria era tão grande que todos adoravam o quê? O diabo, que era o próprio Baal. E Deus ficava em segundo plano. Então, Elias falou. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, o dividiam em pedaços, e eu ponho sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, porque Deus em minúsculo é Deus pagão. Deus com D maiúsculo é o nosso Deus poderoso, misericordioso. Então invocai. E eles invocaram. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e prepararei o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro, e ficaram lá. De um lado, os 400 profetas de Baal. Do outro lado, só Elias. E os profetas fazendo aquelas coisas que nós sabemos, se rasgando, se cortando, gritando. E Elias falava: faça chover. Vocês não têm o grande Baal, Deus Baal de vocês? Faça chover. E eles, enfim, Elias preparou aquele altar para o Senhor. Pediu água, trouxe água. E olha que naquela época a água era escassa. Mas o poder de Deus é muito grande. Então Elias fez o que? Ele consumiu, na verdade, para resumir, todos os profetas de Baal foram consumidos pela fé que Elias tinha em Deus. E essa é a fé que nós temos que ter, meus irmãos. Temos que ter a fé desses homens profetas de Deus, para que possamos vencer toda e qualquer tempestade e permanecer em pé, permanecer firme na rocha. Porque nós tivemos aí grandes passagens de grandes homens, como Davi. Quem era Davi? Davi não era nada, era o menor da casa. Mas Deus, quando quer levantar, quando quer capacitar, Ele capacita. E Ele hoje está nos capacitando, está nos levantando, para que nós possamos vencer esta batalha desta peste que assola o nosso Brasil. Glória, glória a Deus e aleluia! Meus irmãos, mas continuando falando sobre Elias, para mostrar para os irmãos que temos que ter fé em Deus. Você imagina um homem contra 400 profetas de Baal, e foram todos consumidos pelo fogo santo do grande Deus Jeová Jireh. Então, meus amados, não vamos ter medo dessa peste que está assolando a humanidade. É na Itália, é em Portugal, é dentro do Brasil, em todos os países que as pessoas estão sendo contaminadas. Mas, meus irmãos, eu tenho a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, e confio que Deus vai, na verdade, operar milagre em nossas vidas. E eu tenho certeza que tudo isso é um balanço que Deus está fazendo na vida de cada um de nós.
É o período que nós estamos tendo para orar, para clamar, para refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pecados, sobre a nossa comunhão com Deus, que nós precisamos estar em comunhão. Quem está em casa, quem é evangélico, faz os trabalhos que tem que fazer dentro de casa, pega a Bíblia, ora, clama ao Senhor, pede ao Senhor, porque Ele vai nos ouvir. Nós somos crentes, e como os crentes nós temos a obrigação de orar um pelos outros, pedir a Deus. Olha que Elias, com 400 profetas, ele destruiu todos os 400 profetas de Baal. E assim nós, brasileiros, apesar de poucos recursos, nós vamos destruir esta praga que está chegando aqui no Brasil. Quer dizer que já chegou, mas pela infinita misericórdia de Deus, nós não seremos abalados com isso. Nós seremos protegidos e vamos ficar dentro da nossa casa, porque nós não temos que atentar contra a nossa própria vida. Meus irmãos, nesse momento, eu quero clamar e dizer a vocês, a população precisa de ter consciência, de conscientização, que o momento é agora, é a hora de entrar no conselho, na obediência, ficar plenamente na presença do Senhor e ter os cuidados normais que todo ser humano precisa ter. Lavar as mãos, usar álcool, ter a precaução, cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, para que sejamos uma pátria realmente prostrada diante do Senhor. Nos humilharmos diante do Senhor, porque sim, Ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir o nosso clamor. Nós somos crentes. Nós somos Jesus. Não foi eu nem você que escolheu a Deus. Deus é que nos escolheu. Deus é que nos escolheu. E se Ele escolheu, é porque Ele confiou que nós iríamos levar a sua palavra aos 4 cantos do mundo, a todas as pessoas que precisarem. E aquelas que estão nesse momento desligados da fé, fora da fé, eles com certeza, meus irmãos, irão voltar, porque Deus está balançando a terra. E quando Deus balança, muitas coisas estão por vir. E eu tenho certeza que se fosse o arrebatamento, muita gente estaria gritando e gemendo. E muita gente estava subindo e muita gente iria ficar. Mas glória a Deus, aleluia. É apenas um balanço que Deus está dando e dizendo, povo, vamos entrar no concerto. É a hora. Então, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de falar com vocês, meus irmãos, que estão do outro lado. Vocês, assim como eu, precisamos de um alimento, que é este alimento aqui que eu repito todos os dias, ó. A palavra do Senhor é o melhor alimento para qualquer cristão, porque só Deus Todo-Poderoso, só Ele é que pode. Meus irmãos, Jesus morreu na cruz, foi crucificado, sangue derramado na cruz. Ele lavou todos os nossos pecados, toda a nossa vergonha. Então, meus irmãos, vamos, na verdade, nos unir sem questão de congregação. Eu não quero saber se fulano é batista, se fulano é pentecostal, se fulano é metodista. Nós somos cristãos, nós usamos a mesma palavra de Deus. Nós só temos que estar em retidão. E glória, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. E que todos tenham uma tarde abençoada, uma tarde iluminada, porque meia-noite, em ponto, estarei de novo clamando a Deus pelo nosso país e pelo mundo inteiro e por todos que estão enfermos. Glória a Deus, aleluia, povo de Deus.